Olá, muito boa noite a quem está nos assistindo aqui em mais um capítulo da nossa jornada médica online e offline, o nosso curso de telemedicina integrada. Eu sou Rodrigo Kikuchi, sou médico e também cuido da parte científica do Conecta Médico, que é uma Human Health Tech. Bom, na próxima meia hora nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre como se portar e quais são alguns detalhes técnicos de como realizar um teleatendimento. E isso vai incluir por que o termo de consentimento é importante, o que deve conter esse termo de consentimento e como obtê-lo. Além disso, como que se deve passar informações aos seus pacientes e qual é a importância de passar corretamente, uma vez que esta comunicação online é uma forma diferente, não só do médico se relacionar com o paciente, mas também é uma forma diferente dos seres humanos se interrelacionarem hoje em dia. E, finalmente, nós também abordaremos a questão do sigilo médico dentro do teleatendimento, dentro da telemedicina. Qual que é a importância de se verificar se a estrutura que você está usando, se o aplicativo, o software, enfim, o mecanismo que você está utilizando para realizar o teleatendimento é compatível com o sigilo médico tão necessário aqui na nossa profissão. Então, muitas vezes as pessoas questionam, né, se o termo de consentimento, assim como nós temos para realizar procedimentos cirúrgicos ou mesmo até uma consulta, esse termo de consentimento também é necessário para a telemedicina. E a resposta é sim. E preferencialmente, esse termo de consentimento ele deve ter um registro, seja ele um registro físico, seja ele um registro digital. O que significa isso? No momento que o paciente checa o seu termo de consentimento, a sua plataforma deve ter uma forma de se registrar que aquele paciente aceitou os termos de consentimento para aquele evento, para aquele procedimento que ele está realizando. Lembrando que esse termo de consentimento ele é válido para aquele momento do seu atendimento, daquela teleconsulta. E nesse termo de consentimento, deve ter lá explicado alguns detalhes, algumas coisas como se a plataforma digital, o seu modo de uso, como que funciona isso, mas principalmente as questões da limitação do atendimento à distância. Ou seja, devemos ter ali explicado que se o médico julgar que o atendimento à distância deve ser interrompido de algum modo, ou para finalizar um diagnóstico ou uma orientação médica, há necessidade de um atendimento presencial, o paciente deve aceitar essa condição restritiva que é própria desse teleatendimento. Essa talvez seja um dos pontos principais de um termo de consentimento para a telemedicina, que fique muito claro ao seu paciente que tanto o diagnóstico quanto o tratamento possível para aquele atendimento está na dependência de não haver limitações quanto à característica desse atendimento, que é justamente o atendimento à distância. Agora, a grande verdade é que a telemedicina é um método de trabalho que, por si só, compõe o ato médico. Então, para executar a telemedicina, o principal agente, né, entre os que estão ali naquela relação, é o médico e o paciente. Sendo que a telemedicina, o teleatendimento, é um trabalho que compõe ato médico, ele carrega consigo a responsabilidade desse ato. E, por isso, a prática médica sempre deve ser consentida pelo paciente. Portanto, mais uma afirmação
de que termo de consentimento deve sempre estar contido para finalizar um ato médico e, assim sendo, deve fazer parte do seu teleatendimento. Por isso, verifique se o que você está utilizando para realizar o teleatendimento, ele possui alguma condição, alguma forma de você obter esse termo de consentimento para o seu paciente, ou mesmo se a própria plataforma oferece, como não é no caso do Conecta Médico, oferece esse termo de consentimento assim que o paciente aceita realizar esse teleatendimento. Vale lembrar que há uma evolução de uma condição de judicialização da medicina, né? Algo muito já dominante, principalmente nos Estados Unidos, mas que no Brasil vem crescendo. Por exemplo, na década de 2001 a 2011, o número de processos no Superior Tribunal de Justiça contra médicos aumentou 1.600%. Somente em 2017 foram 26 mil processos contra médicos. Se, portanto, vocês imaginam que o processo de judicialização está distante da nossa prática, vocês estão errados. O processo de judicialização está aí. E por isso mesmo, nós devemos proteger essa prática médica. Agora, proteger a prática médica não é simplesmente achar que o paciente é seu inimigo, que o plano de saúde é seu inimigo, que o hospital é seu inimigo. Não, pelo contrário, a gente deve se unir e aumentar ainda mais a principal arma contra o processo médico, que é a relação médico-paciente. E para você enriquecer essa relação médico-paciente, o seu contrato por escrito é o termo de consentimento. Aqui no estado de São Paulo, ano passado, os principais motivos para um processo médico estava ali a negligência, imperícia ou imprudência. E, em segundo lugar, os problemas na relação médico-paciente. No entanto, quando você tem, dentro da relação médico-paciente bem construída, a informação do que vai ser realizado, fatalmente o seu paciente não vai acreditar na ocorrência de uma negligência, imperícia ou imprudência, porque no momento que você tem um contrato com o seu paciente, isso é muito, muito melhor aceito. E esse contrato, pessoal, não é um contrato por escrito que tem que estar todo detalhado lá. Não é isso. Esse contrato é muito mais a forma de você conseguir abraçar esse atendimento do seu paciente. E por isso mesmo, a gente deve aprender a se relacionar de forma diferente com os nossos pacientes conforme a relação social vai mudando. Os pacientes, os médicos mudaram ao longo do tempo, a medicina mudou, a sociedade mudou. Se antes nós fazíamos uma medicina artesanal, hoje a medicina que é exercida é uma medicina chamada medicina tecnológica, mas nem por isso se deve perder essa condição de relação pessoal e uma relação de construção de confiança com o seu paciente. A medicina tecnológica hoje, ela chega a utilizar sim um vocabulário técnico com grandes informações de especialidades, né? A medicina hoje ela acaba sendo muito específica. E outra característica da medicina tecnológica é justamente que não há fronteiras. Nós estamos vivendo atualmente a era da informação na saúde, né? Principalmente nos últimos 10 anos, foi a era da informação na saúde e na educação. E essa condição faz com que a construção da relação médico-paciente passe sempre por uma construção de confiança. E ali, sem dúvida nenhuma, vai entrar a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, que ele é mandatório. E, além disso, é uma forma do médico demonstrar transparência, lealdade e boa-fé. Por isso, hoje, realizar qualquer atendimento sem o termo de consentimento livre esclarecido, seja no mundo offline, seja no mundo online, acaba não completando o ato médico e até diminui o grau de seriedade que o paciente pode ver em você. Tá?
Agora, claro que existem formas de você manifestar e como obter esse termo de consentimento livre esclarecido, que a gente vai comentar na parte de comunicação. E não é só porque você obteve esse termo de consentimento livre esclarecido assinado que é uma carta de alforria para você fazer o que você quiser. Portanto, termo de consentimento ele é mandatório, mas ele não é uma autorização para você fazer tudo que você quiser. Tá? Porque mesmo realizando a assinatura do termo de o termo de consentimento livre esclarecido, você não está livre do paciente interpretar de forma errada. E por isso, não basta somente o paciente assinar, o paciente precisa entender. E é aí que entra a forma de vocês se portarem para conseguir passar a informação ao seu paciente. Veja só, que curioso a questão de informar o paciente de forma correta, ou se comunicar com o seu paciente. Isso é de 1997, tá? E foram estudados médicos que nunca tinham passado por processos e médicos que tinham sido processados em algum momento. A diferença do tempo de consulta entre eles era 3 minutos a mais. Os médicos que nunca tinham sido processados, em média, levavam 3 minutos a mais nas suas consultas. Mas a principal diferença é que esses médicos eram mais propensos a se envolver em escuta ativa. Era aquele paciente que conseguia construir de forma adequada o seu laço. Veja só que não é a presença ou não do termo de consentimento, e sim a forma que você consegue se comunicar com o seu paciente. Tanto que não houve diferença na qualidade e na quantidade de informação, e sim a forma que o médico conseguia se comunicar com seus pacientes. Acontece que hoje nós estamos aprendendo a se comunicar através da câmera. E isso, sem dúvida nenhuma, envolve um estudo, um aprendizado, uma desenvoltura diferente daquela que vocês têm no mundo offline. E o principal aqui é que vocês precisam entender que a medicina de hoje, e principalmente no mundo online, ela é feita do shared decision making. Porque hoje os pacientes eles conhecem a si mesmo e devido à era da informação na medicina, esses pacientes eles vêm com uma carga de conhecimento técnico até maior. Então eles sabem alguma coisa da doença deles, o prós e os contras, eles geralmente são mais colaborativos desde que eles entendam que vocês estão compartilhando aquela decisão com eles. Ou seja, no momento que vocês quiserem passar alguma informação, primeiro absorvam alguma informação do paciente de vocês. Tá? Pode parecer banal, mas no mundo online, nós não temos uma série de condições que nós temos no mundo offline. Porque a forma de se fazer entender que é fundamental na construção dessa relação de confiança com o seu paciente, acaba que no mundo online é um pouco diferente. E para que essa construção, a forma que você consiga se portar, se comunicar com ele de forma adequada, vai passar desde do momento que você começa o atendimento, a forma, o ambiente que você está inserido, a iluminação que você tem sobre você. Vocês perceberam que o início do treinamento aqui de vocês foi exatamente no horário marcado? Porque no mundo online, a gente não tem atraso. Você não fica esperando. Ao contrário daquele mundo offline que os médicos estão acostumados, o mundo online ele é exato. Hora marcada é hora executada. Eu até chego a brincar um pouquinho que o mundo online tornou o brasileiro um pouquinho mais inglês em relação aos horários, porque está se acostumando o brasileiro a ter a pontualidade
das marcações, principalmente agora no mundo online. As pessoas não estão mais tão propensas a aceitar atrasos. E aí, por aí, você já começa a construção de confiança no seu relacionamento na teleconsulta. Imaginem vocês realizar um teleatendimento, né, num ambiente mais escuro. Então, isso vai dificultar a visão do paciente, de uma construção e a visão do paciente de visão de autoridade de vocês. Então, toda essa a forma de construir o ambiente, de se comunicar no mundo online é de suma importância também, porque é aí que vai começar a base da comunicação sua com o seu paciente. Portanto, preparem o seu ambiente da teleconsulta de forma adequada, imaginando como se fosse uma consulta presencial, mantendo esse ambiente limpo, sem confusão e sem barulho, obviamente sem distrações também. Aprendam a falar com a câmera. Eu sei que é difícil, é complicado, às vezes até vocês falarem no mundo offline, de forma real, mas aprendam a se dirigir para a câmera, olhando para a câmera, posicionando ela de forma adequada, para que o seu paciente sinta que realmente você está falando com ele. Então, não fiquem no mundo online, ao invés de pensar, pô, o paciente não está aqui do lado mesmo, aí eu vou ficar aqui assim, conversando com ele, digitando, não. Olhem para a câmera, porque é dessa forma que o paciente vai conseguir ver a sua expressão e analisar de alguma forma a seriedade do seu atendimento. Porque no mundo offline, nós temos uma comunicação não verbal que é muito mais perceptível. E 55% de todas as comunicações são não verbais, baseado em postura corporal, em gesto, e parte dessa comunicação não verbal se perde no mundo online. E aí que está a importância grande de você pegar e olhar, e no momento que se perde muito das posturas corporais, dessa leitura da imposição corporal na hora de comunicar algo ao seu paciente, o mundo online vai fazer você perceber que a forma de falar, a forma de se dirigir à câmera vai fazer o paciente ali do outro lado entender melhor a sua comunicação. Não basta você ter informação, você tem que saber como passar essa informação. E isso também é um aprendizado e treinamento para que vocês executem o teleatendimento de vocês de forma mais eficiente. Aí você fala, poxa, Kikuchi, mas essa tal de telemedicina não é para mim, essa tal de teleconsulta não é para mim. E aí eu só vou lamentar, porque quer dizer que dessa forma vocês estão perdendo uma forma de atuar com o paciente de vocês e mais, uma forma de se aproximar do paciente de vocês ou pelo menos de grande parte desses pacientes, porque como eu disse, a evolução social faz com que os seres humanos passem a se comunicar de forma diferente. E impulsionados, obviamente, pela pandemia, mas isso é uma construção que já vinha acontecendo nos últimos anos, o mundo digital ela é uma forma diferente, uma forma que não vai voltar atrás de se comunicar, de comunicação entre os seres humanos. Se a gente perde parte da comunicação não verbal no mundo online, como a posição do corpo, a parte do gestual, por outro lado, nós temos também uma condição de comunicação, de leitura de comunicação, que é chamada paralinguística. E isso a gente pode exacerbar no mundo online, que é a altura, o tom da voz, a forma que você fala, aquelas pausas que eventualmente você pode dar ao paciente de vocês no momento que vocês estão se comunicando com ele. Portanto, no mundo online, quando a gente está realizando a telemedicina, se a gente perde parte da comunicação não verbal, que é a postura corporal, nós vamos ganhar na paralinguística. Então, nós vamos exacerbar a paralinguística para que essa comunicação aconteça de forma eficiente. E lembrem-se
que não basta você ter a informação e passar e achar que passou. Você precisa ter a certeza que o paciente lá do outro lado entendeu o que realmente você quis passar, a informação correta. E garanto para vocês que vocês já experimentaram isso no consultório offline de vocês. Você acreditou que o paciente tinha entendido uma coisa e, na realidade, ele entendeu outra totalmente ao contrário, muitas vezes. E por isso, você precisa ter a convicção de que o paciente do outro lado está na mesma página da sua informação. E por isso, não tenha vergonha de interromper muitas vezes o processo e dizer: repete para mim o que você entendeu sobre o que eu disse para você. Tá? Dessa forma, você consegue ter uma certeza da informação que foi passada. Finalmente, a gente vai chegar na questão e a importância do sigilo médico e como nós podemos obter isso no mundo online. Tá? Se no mundo offline você vai lá, fecha a porta do seu consultório, certifica, obviamente, que não tem escuta. Você, seu paciente e o acompanhante dele, tá? E você escreve no prontuário de papel, depois guarda ali numa gaveta com chave, então esse é o seu sigilo médico. No mundo online, isso não funciona assim. Primeiro, a transmissão de informações, ela é codificada digitalmente. Mas essa codificação pode estar protegida ou não. Acontece que os principais aplicativos de troca de mensagem instantânea em ambientes digitais, eles não foram preparados para troca de informação de saúde, que é uma informação extremamente sensível. Tá? É aquele tipo de informação que não aceita vazamento, porque as complicações desse vazamento, ou as consequências desse vazamento, acabam sendo muito grandes, qualquer que sejam elas. Então, neste momento, os aplicativos gratuitos de mensagens instantâneas, eles não estão preparados para realizar esta comunicação. Ah, que custo. Então é proibido eu falar com o meu paciente via WhatsApp? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você executar um ato médico completo via esses aplicativos não te garante o sigilo. Isso tem um detalhe, que é o seguinte: no caso de uma eventual judicialização, o sistema da justiça ele pode ver no médico a boa intenção ou não. E entre não ter boa intenção pode estar a falta de cuidado. Portanto, se uma dessas informações acaba vazando ou publicada de modo indevido e acabar num processo judicial, o médico é corresponsável junto com a ferramenta que foi utilizada. Agora, se a ferramenta utilizada diz lá que ela não foi feita para um atendimento em saúde, a responsabilidade pode cair quase que em cima do médico. Enquanto isso, existem sim as ferramentas que já estão preparadas para essa condição. Tá? Conecta Médico é um deles. Foi preparado porque todo o ambiente de uma plataforma de atendimento em saúde, ela é preparada para esses dados sensíveis e para esse sigilo. Existe, por exemplo, o Zoom, vocês viram que teve mesmo, em alguns momentos, invasões, né? São plataformas muito mais que estão na mira de hackers, né? Uma vez que são plataformas extremamente grandes. Eles mesmos acabaram construindo uma área separada só para atendimento de saúde, que, lógico, que ela é paga, né? Ela vai ser paga. E ela não vai ter toda a estrutura
demais preparada para atendimento de saúde. Por isso, no momento que vocês quiserem realizar atendimentos online, busquem essa questão de plataforma segura, analisando se ele tem ou não tem termo de consentimento, qual que é o ambiente de streaming de vídeo, vendo se esse streaming de vídeo vai ou não vai andar fora do ambiente controlado dessa plataforma, onde que esses dados são armazenados e de que forma. Tá? E tudo isso pode ser repassado aos seus pacientes para que eles possam também ganhar confiança nesse atendimento. Afinal de contas, a própria estrutura da plataforma que vocês estão utilizando pode ser utilizado como até ferramenta de marketing para vocês, dizendo, olha, meus pacientes, eu estou usando para proteger vocês uma plataforma preparada para esse ato médico que nós vamos executar, tá certo? Se no ambiente offline você fecha a porta, tem certeza que não tem escuta, no ambiente online isso não funciona. Você pode certificar que o streaming está sendo realizado dentro de um ambiente seguro. Ok, mas o paciente e vocês também têm que estar num ambiente que essa informação não vaze. Por exemplo, agora eu estou falando com vocês aí do outro lado, eu poderia estar num bar. E o pessoal do bar lá do lado ia estar o quê? Ia estar escutando. Imagina vocês no bar falando, então, seu João, então, o senhor está com problema para evacuar? Imagina você falando isso no meio, né, de um ambiente que não tem sigilo. Portanto, tanto vocês quanto o paciente devem estar em ambiente reservado. E se por acaso tiver algum acompanhante junto do paciente, lembre-se de relatar isso no prontuário médico. Assim como na consulta presencial, vocês escrevem lá, paciente está com acompanhante, entre parênteses, mãe, que relata, e aí vocês vão colocar ali, no ambiente virtual também. Paciente está acompanhado de mãe, pai, tio, sobrinho, neto, cuidador, e etc. Mas relatem ali que o paciente do outro lado está acompanhado de outra pessoa, tá certo? Lembre-se sempre disso. Registrem tudo em prontuário, que o prontuário continua sendo o seu documento de consulta, tá? Obviamente, cuidado com o volume de computador, assim como o volume da sua voz. Se você não tiver no ambiente totalmente fechado. E, preferencialmente, no caso de usar volume do computador, ao invés de ter isso, utilizem headsets. Para que esse som do que o paciente está falando para vocês, pelo menos, não vaze para o ambiente. Só você que está ali conectado acaba escutando isso daí. Isso também é sigilo de consulta. São pequenos detalhes que acabam fazendo a sua consulta mais segura e transmitindo isso também ao paciente de vocês. Tá? Lembre-se de cuidar da segurança do armazenamento do que vocês estão fazendo. Atualmente, né, nós acabamos utilizando prontuários eletrônicos. Né? Eu acho que hoje pouca gente abre mão do prontuário eletrônico. E a consulta de vocês ele deve estar dentro de um prontuário eletrônico ou ter o relato da consulta. No caso do Conecta Médico, ele fica ali, as consultas e tudo que vocês guardam, eles ficam ali guardados dentro do ambiente de nuvem de segurança do Conecta Médico, que foi construído, tá, dentro de conceitos do chamado HIPAA Compliance. O HIPAA Compliance é uma legislação americana que orienta a forma de navegação desses dados em saúde nos Estados Unidos. E o Conecta Médico, desde a sua concepção, ele acabou sendo construído seguindo essas normas de segurança e que, com a vigência atual da LGPD, que ela é uma cultura organizacional de proteção dos dados do cliente, cumpre, né, numa plataforma de teleatendimento a questão do sigilo e conservação dos dados. Tá? Então, lembre-se, toda vez que vocês forem utilizar softwares
plataformas, aplicativos, tentem verificar se eles seguem alguma orientação de sigilo de dados. Tá bom? Telemedicina, teleatendimento é uma parte da relação médico-paciente, é uma parte da construção, da nova construção do atendimento médico que vocês podem ter. Não volta atrás. O atendimento, o teleatendimento, ele não vai deixar de ser realizado, mas eu só vejo nisso vantagens para nós, médicos, e para os pacientes. A questão é que nós temos que embarcar nessa de forma correta e aproveitando as oportunidades devidas. Por isso, conhecimento técnico, saber como fazer corretamente, é essencial para que nós não acabamos destruindo algo que veio para ser benéfico. Tá certo? Muito obrigado por me acompanhar em mais essa jornada médica online, offline. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar no Q&A, que elas vão ser respondidas na sequência. Caso contrário, vocês estão convidados a participar de forma consistente e constante de todos os nossos treinamentos e mandar dúvidas, tanto de atendimento quanto de uso de plataforma, tanto da parte legal quanto da parte médica, para as nossas concierges de atendimento do Conecta Médico. Daqui 15 dias nós estamos juntos de novo em mais um capítulo do nosso curso de telemedicina integrada, a jornada médica online, offline. Muito obrigado, fiquem bem e a gente se vê em breve.